O sheik bilionário observava o horizonte dourado além das janelas de seu palácio. Mas o esplendor diante de si nada significava. Entre festas exclusivas e decisões empresariais que em nada mais o desafiavam, sentia um vazio que nenhum ouro, nenhuma joia carregada de história conseguiam preencher. O tédio era uma prisão invisível, apertada e sufocante. O emirado resplandecia em sua grandiosidade, com seus palácios ornados em ouro reluzente, mármores importados e cortinas de veludo, que suavemente se balançavam ao ritmo do vento quente do deserto. O cheiro sutil do incenso árabe impregnava o ar, misturando-se ao som distante dos carros luxuosos deslizando por ruas impecáveis. Era uma fortaleza de poder, tradição e desejo. Mas naquela tarde, o sol parecia mais brando. Uma jovem mendiga movimentava-se com uma graça desconcertante. Seu ateliê improvável era um espaço entre muros, cheio de sacos plásticos. Lixo para alguns, matéria-prima para ela. Ali, com mãos habilidosas e olhos cheios de uma chama indomável, ela criava um vestido magnífico. Cada dobra, cada costura improvisada transformava o ordinário em obra de arte. O sheik, acostumado a ver o luxo nascer em costureiras renomadas, se sentiu curioso, inquieto, como alguém tão distante do seu mundo poderia vestir com tanta sofisticação um traje feito do que o mundo despreza. A visão daquela jovem, com a pele marcada pela vida dura, mas com o espírito aceso, foi um golpe contra a rigidez dos seus preconceitos. Ele estava dividido. O poder dominava sua rotina, a segurança de seu império. O mantinha blindado. Mas aquele brilho nos olhos dela mexia com algo dentro dele que ele nem sabia que existia. Aproximar-se significaria arriscar sua ordem, seu controle absoluto. Ignorá-la perderia a chance de enxergar além do ouro e da pose de sheik bilionário. Na escuridão daquela rua, sob a luz dourada do entardecer, seus olhares finalmente se cruzaram. A coragem daquela jovem não era silenciosa. Era um desafio, uma chama contra sua indiferença. Por um momento, o mundo rico do sheik bilionário pareceu desmoronar, e naquele instante ele percebeu que nada naquela opulência preenchia o que seu coração começava a desejar. Ela não falou nada, apenas sorriu com uma mistura de desafio e secretismo, enquanto continuava a manusear suas criações de sacos de lixo com mãos que transbordavam poesia e poder. Um tumulto de emoções o consumia. A dúvida, o fascínio, o medo do desconhecido. O que se escondia por trás daquele sorriso? Que história doía por trás daqueles olhos que pareciam ter visto mais que o deserto inteiro? Enquanto o sol desaparecia e as sombras se aprofundavam, uma promessa silenciosa se formava entre eles. Uma que poderia abalar as estruturas do palácio e tocar o mais profundo do sheik bilionário. E antes que o próximo segredo deste emirado seja revelado, confira agora se você já faz parte da nossa caravana de histórias. Muitos destinos ainda serão traçados, e não quero que você perca nenhum detalhe dessa saga de poder e paixão. Deixe seu like se o mistério da jovem criadora já mexeu com o seu coração. Me conte nos comentários qual você acha que é o segredo por trás desse vestido luxuoso feito de sacos de lixo. Sua paixão por esses dramas é o que nos inspira a continuar. Obrigado por estar conosco. O sheik bilionário permaneceu imóvel por segundos que pareciam minutos, os dedos segurando a moldura da janela, enquanto seus olhos não se desviavam daquela figura solitária na viela acinzentada.
A mulher parecia um enigma tecido de poeira e esperança. O sol do entardecer mergulhava seus cabelos escuros numa aura quase mágica, e o vestido feito de sacos plásticos ganhava vida nas mãos habilidosas dela, que pareciam desfiar a própria dureza do mundo para dar forma a algo sublime. Dentro do palácio, o ar-condicionado não conseguia apagar o calor súbito que subiu em seu peito. O mundo de cristal, ouro e mármore branco que o cercava ressoava vazio diante daquela visão singular. Por um instante, percebeu-se invejando aquela coragem silenciosa, aquela chama vibrante de resistência que, mesmo em meio ao descaso e à pobreza, não se apagava. O silêncio da sala rica foi quebrado pelo som distante de passos apressados. Seu assessor, um homem magro de expressões calculadas, entrou com a habitual reverência, mas o sheik não conseguia desviar os olhos da imagem que ainda queimava na retina. Majestade, seus compromissos aguardam, murmurou o homem, percorrendo com a mão pastas e documentos. Mas a voz soava distante, quase desconectada da própria realidade. Adiar, ordenou o sheik sem olhar para ele, como quem tenta ganhar tempo para processar um mundo que começava a se despedaçar por dentro. Algumas horas depois, o palácio transformava-se em um redemoinho opulento de festas e sorrisos forçados. O sheik, entretanto, caminhava pelos salões com o senho fechado, os olhos vagando para além das tapeçarias que exibiam heranças de gerações, tentando esquecer, em vão, a jovem do vestido improvisado. Já não buscava o brilho efêmero das luzes cristalinas, nem as conversas vazias que enchiam o salão. A mente do sheik martelava uma ideia inquietante. Aquela mulher, tão distante do seu mundo, desafiava sua realidade. E não era apenas pela beleza inesperada, mas pelo fio invisível de coragem que parecia arrebentar as suas algemas douradas. A noite avançava, e ele encontrou-se num jardim interno, onde fontes cantavam ao ritmo suave da água, e o aroma complexo de jasmim misturava-se ao perfume amadeirado que usava. Ali, sob a folhagem exuberante, ele finalmente permitiu que a tensão acumulada se tornasse palpável. Pensava, não pela primeira vez, se seria possível romper com as amarras do poder sem perder tudo. Se aquela ousadia em forma de mulher poderia ser um golpe ou uma redenção. Mas foi a lembrança do olhar dela que o puxou para a frente, como uma força invisível, menor que o orgulho e maior que o medo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a jovem costurava mais uma dobra em sua criação precária. O suor escorria por sua testa, misturando-se à poeira e à esperança quase infantil que teimava em não morrer. Cada ponto era um desafio, cada linha uma promessa. Sua arte, nascida do lixo, era seu grito mudo contra um destino que teimava em esmagá-la. Ela sabia que seu segredo corria riscos com aquele olhar que a espreitava do alto do palácio. Mas enquanto as sombras do deserto caíam pesadas sobre a cidade, havia algo em seu coração que crescera mais rápido que o medo. Uma vontade ardente de ser vista. Não como pobre, não como mendiga, mas como mulher capaz de criar beleza onde todos enxergavam decadência. Naquela noite, no silêncio da casa da jovem, o barulho inesperado de passos apressados tirou-a do seu foco. Olhou pela janela empoeirada e viu um homem de túnica branca, imponente, quase inatingível, parado sob a luz fraca da rua. O sheik bilionário havia decidido agir. Descer as escadas de mármore dourado para mergulhar em um mundo que até então parecia apartá-lo como a areia afasta a água do mar.
sem dizer uma palavra. Ele estendeu a mão, não para ser aceite, mas como um desafio silencioso. Ela retirou-lhe o olhar, apertando os dedos em volta do tecido rústico que transformava em joia. Finalmente, após um silêncio que quebrou a rigidez da noite, ela ergueu os olhos e fez o que pensava ser inimaginável. Retornou o gesto. A intensidade daquele momento ultrapassou o luxo e a pobreza, a diferença e o preconceito. Era um encontro de almas estilhaçadas. Uma colisão entre mundos que não deveriam se cruzar, mas que, contra todas as probabilidades, encaixavam-se. Naquele instante, o sheik percebeu que não buscava apenas a beleza do vestido, nem a estranha sensação que surgia em seu peito, mas a resposta para uma pergunta que ele ainda nem sabia formular. O segredo da jovem não estava apenas nas mãos que teciam o impossível. Estava na história que suas palavras caladas guardavam. Uma história que poderia abalar o trono mais sólido, derrubar muros invisíveis e transformar para sempre a vida do sheik bilionário. Ele se afastou daquele beco com o coração latejando, sabendo que havia cruzado uma linha proibida. E enquanto o palácio se preparava para mais uma noite de festas, a verdade começou a pulsar, feroz e urgente, nas profundezas daquele mirado. A jovem criadora não era quem aparentava ser, e pela primeira vez em muito tempo, o sheik bilionário sentiu-se ameaçado, não por inimigos visíveis, mas por um segredo antigo, escondido nas sombras daquela viela. Um segredo que, se revelado, poderia destruir tudo o que ele construiu. Aquele silêncio denso, no fundo da viela, ainda pulsava na mente do sheik bilionário quando ele se recolheu ao palácio, um lugar onde tudo brilhava. Mas naquela noite, nada parecia resplandecer como antes. O vestido feito de sacos plásticos não saía de seus olhos, não pela simples audácia da criação, mas pela mulher que o bordava com mãos cristalinas de resistência. Atrás do ouro, das tapeçarias cravejadas de pedras preciosas e das vozes apressadas dos cortesãos, crescia uma inquietação que ele não podia mais ignorar. No seu quarto, numa poltrona revestida em veludo carmesim, o sheik sentou-se, o semblante obscurecido por pensamentos que queimavam mais que o sol do deserto ao meio-dia. O rosto dela, a coragem contida naquele sorriso misterioso, corroíam seu orgulho como uma tempestade inesperada. Ele sabia que aquele convite tácito que ela lançou, aquele gesto silencioso, aceito à luz tênue da rua, não era um mero capricho do destino. Era o início de uma batalha invisível entre as paredes douradas do palácio e o mistério das ruas poeirentas que jamais ousou cruzar. Um ruído sutil quebrou o silêncio. Ao longe, o som abafado da festa no salão principal, uma celebração vazia, onde máscaras de sorrisos escondiam ambições paralisantes. O sheik levantou-se, rastejando os dedos por entre os arabescos das paredes como se procurasse ancoradouros para sua alma inquieta. Afastou-se do conforto opressor daquela armadura de riqueza e caminhou até a janela. A brisa quente agitou as cortinas de seda, e ele se viu como um homem dividido entre dois mundos, o do poder absoluto e o do desconhecido sedutor. Enquanto seu coração se batia descompassado, ele se perguntou: o que aquela mulher realmente queria? Será que entendia os riscos daquele encontro? A dúvida parecia costurar seu peito com fios invisíveis de ansiedade. Do outro lado da cidade, a jovem criadora não conseguia domar o turbilhão de emoções que a visita inesperada despertara. Aquela noite, enquanto alinhavava as últimas dobras no vestido especial, as mãos tremiam, entre o medo e a esperança.
Cada ponto era uma resistência ao destino impiedoso que a vida reservava aos que nasciam nas sombras. Ela sabia que não podia confiar em palavras vazias, e ainda assim, naquele breve momento, um fio sutil de conexão se acendera entre ela e o homem que parecia carregar o mundo sobre os ombros. Desde pequena, seu segredo era seu escudo, um segredo que a mantinha firme, mesmo quando o mundo se recusava a enxergá-la. Mas agora algo naquele olhar impetuoso do sheik bilionário parecia querer rasgar as camadas de silêncio que a protegiam, e ela, pela primeira vez, se deixou imaginar não apenas como sobrevivente, mas como protagonista de uma história que poderia ser escrita por suas próprias mãos. No palácio, o amanhecer chegou trazendo um sol tímido que atravessava as janelas com filamentos dourados. O sheik sentia uma inquietação que se enraizava mais fundo a cada segundo. Suas horas se arrastavam entre decisões burocráticas e encontros formais. Mas sua mente estava longe dali, vagando pelo mistério daquela jovem que não cabia em seu mundo, nem poderia ser esquecida. Na sala dos conselheiros, olhares inquisitivos se cruzavam enquanto discutiam a expansão do império e questões políticas. O sheik permanecia, em silêncio, com os pensamentos ancorados naquele rosto que parecia desafiar suas convicções mais profundas. Seu assessor, atento às mudanças, tentou persuadi-lo. Majestade, a corte fala sobre sua distração. Se essa ligação com aquela mulher não for meramente uma curiosidade passageira, pode se tornar um risco para a estabilidade do emirado. O sheik ergueu os olhos, o brilho escarlate da determinação queimando ao mesmo tempo que uma chama de fragilidade. Talvez seja exatamente a instabilidade que precisamos, murmurou. O poder sem mudança é prisão. De volta ao bairro onde o destino parecia respirar, através do simples ato de costurar, a jovem recebeu visitas inesperadas. Não figuras de prestígio, mas olhos que observavam com desconfiança, sussurros que arranhavam a fina muralha da esperança. Sabia que sua ousadia de mostrar-se diante do sheik bilionário começava a despertar antigos inimigos. Naquele instante, entre sombras tênues e a luz morna do entardecer, uma mensagem anônima foi deslizada sob sua porta. Você brinca com fogo demais. Nem todos desejam que o segredo revele luz. Ela fechou os olhos por um instante, o peso da ameaça esmagando seu peito. Mas a determinação permaneceu, um aço invisível que a impelia a continuar. Não apenas por si, mas pelo que sua criação representava, a resistência contra a opressão invisível do destino. Enquanto isso, no palácio, uma reunião emergencial foi convocada. Vozes firmes discutiam planos para conter possíveis escândalos e preservar a imagem do sheik bilionário. Entre as estratégias apresentadas, um nome surgiu, sussurrado com desprezo e medo: o da jovem. Uma peça que poderia desestabilizar o equilíbrio precário do poder. O sheik permaneceu calado, a feição impenetrável. Mas por dentro, o turbilhão crescia. Em meio a intrigas e segredos, ele sabia que cruzara uma linha sem volta. Aquela mulher, com seu vestido feito de sacos de lixo e alma incandescente, estava muito mais próxima do que ele jamais imaginara. Não apenas no espaço físico, mas no âmago de sua existência. E naquela noite, enquanto as estrelas lançavam seu brilho distante e silencioso no céu do emirado, o sheik bilionário sentiu pela primeira vez o frio cortante do medo. Medo do desconhecido, da vulnerabilidade e do segredo que ela carregava tão perto do seu coração. Um segredo que, se revelado, poderia não apenas derrubar impérios,
mas despedaçar a fortaleza que ele construíra dentro de si mesmo. Amanhã seguinte ao encontro silencioso, parecia carregar o peso de um presságio que o sheik bilionário sentia nas entranhas, mesmo diante do esplendor que o cercava. O palácio, com sua arquitetura majestosa e corredores intermináveis, tornava-se uma prisão dourada onde os ecos dos passos soavam como martelos a bater no aço de sua resolução. O olhar do sheik, antes impassível diante de decisões que afetavam riquezas inimagináveis, agora se perdia no vazio das janelas que não respondiam à sua inquietação. Ele se levantou antes do amanhecer, vestindo apenas a túnica branca que parecia absorver toda a luz que sua mente recusava. Não buscava consolo em suas joias ou nas montanhas de seda e brocado que sua vida lhe ofertava. Não, sua atenção estava apenas em um fio tênue, o brilho insubmisso daquela jovem que costurava sonhos em meio ao lixo. A notícia da visita ao bairro afastado não demorou a circular entre os sussurros da corte. Conselheiros e guardas trocavam olhares preocupados, enquanto planos eram traçados nos salões de influência. Para eles, aquela mulher havia cruzado uma linha invisível, a linha que separava o poder da ameaça, a ordem da desordem. Mas o sheik bilionário, em uma de suas raras arrancadas de humanidade, recusava-se a ceder ao medo que sua corte alimentava. Ele sabia que estava diante de algo maior que uma simples curiosidade ou capricho. Era a ruptura da armadura que vestira durante anos. Um convite a sentir, a mudar, a renascer. Enquanto isso, a jovem criadora lidava com os próprios fantasmas. As cartas anônimas que apareceram eram só o início da tempestade. O medo pulsava em seu peito, um tambor irregular que ecoava nas noites silenciosas e nas ruas desertas. Ela não podia imaginar até que ponto aquele encontro com o sheik bilionário mudaria seus passos cuidadosamente ensaiados para sobreviver. Numa tarde em que o sol parecia menos impiedoso, ela foi surpreendida por um convite inesperado. Uma mensagem formal, escrita com uma caligrafia elegante, trazendo o selo dourado do palácio. A ordem era clara: apresentar-se no palácio naquela mesma noite. O convite soava como uma sentença, um risco calculado que poderia derrubar tudo ou abrir portas até então trancadas. Ela hesitou. O coração correu veloz, disputando entre a esperança e o medo daquele mundo que falava outra língua, vestia roupas que ela só conhecia em sonhos e impunha regras tão rígidas que poderiam esmagar até os mais ousados. Mas a vontade de ser vista e de mostrar sua verdade ainda queimava mais forte. Naquela noite, lá estava ela, envolta em seu vestido improvável, percorrendo o caminho do seu bairro humilde ao palácio cintilante, onde poucos de sua origem ousavam chegar. Cada passo parecia um desafio, uma declaração silenciosa contra a ordem invisível que tentava mantê-la invisível. O sheik a aguardava, não no grande salão onde as luzes douradas cintilavam sobre os alicates e taças de cristal, mas em um corredor reservado, longe dos olhares curiosos e julgadores. Sua presença era imponente, mas o rosto mostrava uma mistura de ansiedade e determinação que destoava da ferocidade habitual. Por um instante, o silêncio se fez entre eles, carregado do peso de palavras não ditas, de segredos guardados com unhas e dentes. A jovem desviou o olhar, os dedos trêmulos enrolavam a bainha do vestido feito de sacos plásticos. O sheik, por sua vez, sentia a máscara de impassibilidade desmoronar, revelando a fratura que aquela mulher, com sua coragem crua,
provocava em seu coração. Por que arriscar tanto? Sua voz saiu baixa, quase um sussurro que ninguém naquela fortaleza opulenta pudesse ouvir. Ela ergueu os olhos, os verdes vibrando com uma chama que parecia desafiar o próprio destino. Porque mereço mais do que viver nas sombras do que ninguém quer ver. Aquelas palavras não foram um pedido, nem uma súplica. Foram um desafio tão nítido quanto o padrão dos tapetes persas que adornavam o chão. O sheik fechou os olhos por um instante, tentando capturar o sopro daquele fogo que o esquentava e ao mesmo tempo o queimava. Foi então que os passos apressados de um mensageiro cortaram o silêncio, trazendo um comunicado inquietante. Um documento urgente chegara ao palácio, trazendo uma notícia que ameaçava escancarar antigos segredos, com potencial para abalar não só o trono do sheik bilionário, mas todo o equilíbrio do emirado. O olhar do sheik se endureceu. Ele sabia que aquela batalha que começara entre ele e a jovem criadora estava longe de ser apenas pessoal. O jogo de poder em que se encontrava agora tinha jogadas invisíveis, inimigos ocultos e um preço que poderia ser a própria alma do seu império. Antes que pudesse responder, ou mesmo pensar na melhor estratégia, a jovem, com a coragem que lhe restava, tocou seu braço pela primeira vez, um contato breve e intenso que incendiou tudo o que ele julgava controlado. Eu não sou uma ameaça. Sou a verdade que você tem medo de enfrentar. As palavras dela reverberaram no corredor cheio de ecos, e o sheik foi tragado por uma tempestade de emoções contraditórias. Medo, desejo, raiva, esperança, que não se submeteram às regras do poder nem do orgulho. No instante seguinte, o som de uma porta sendo aberta com violência chamou a atenção de ambos. Um emissário da corte chegou com rostos carregados de urgência e medo, trazendo revelações sobre uma conspiração que envolvia pessoas próximas ao sheik. Ele olhou para a jovem, entendendo que aquele desafio e aquela ameaça se entrelaçavam no mesmo nó impossível de desfazer. O palácio, com toda a sua grandiosidade e segredos, pulsava à espera de uma tempestade que se anunciava. E o sheik bilionário, pela primeira vez, sentiu-se verdadeiramente vulnerável. Não diante dos inimigos do lado de fora, mas diante do segredo que caminhava silencioso e obstinado ao seu lado. O peso da escolha estava lançado, e a próxima jogada podia ser coberta de glória ou ruína definitiva. O sheik bilionário permaneceu por um instante imóvel no corredor reservado, o olhar incendiado de emoções conflitantes. A jovem diante dele não era mais apenas a costureira das ruas esquecidas. Era a tempestade silenciosa que ameaçava derrubar seu mundo cuidadosamente construído. A tensão vibrava no ar, uma mistura de desconfiança, desejo reprimido e o peso dos segredos que pairavam entre eles. Ele respirou fundo, deixando a opressão do palácio ao redor se misturar com o calor que subia no peito. Aquele instante parecia suspenso no tempo, como se o próprio universo hesitasse antes de desencadear a próxima tempestade. Você sabe o perigo que corre ao cruzar essa ponte, não é? Sua voz saiu tomada por uma urgência rara, quase um sussurro que mal raspava as paredes de mármore maciço. Ela ergueu o queixo num sinal silencioso, os olhos verdes brilhando, com a mesma chama que desafiava as noites frias daquele bairro esquecido. Eu não tenho mais nada a perder. Prefiro cair lutando do que me esconder para sempre. O sheik caminhou até a janela próxima. Lá fora o deserto se estendia imenso, suas dunas douradas testemunhando um silêncio eterno. Mas ali dentro, o silêncio parecia pesar mais que qualquer tempestade de areia.
Ele voltou a se encarar com ela, a jovem, cuja coragem corroía sua armadura de poder. Nenhuma palavra precisou ser dita, quando no extremo daquele silêncio, um mensageiro entrou com pressa, trazendo um papel selado que ressoou contra o chão com o peso de uma sentença. O sheik estendeu a mão, apanhou o documento e, conforme lia suas palavras, o mundo ao seu redor pareceu oscilar, como se uma sombra súbita ameaçasse engolir o que até então parecia sólido. A conspiração revelada ligava nomes respeitados aos círculos mais íntimos do palácio. Traição velada que buscava enfraquecê-lo, minar sua autoridade e talvez usurpar o trono que ele mantinha com punho firme. Ele cuspiu o ar coagulado da surpresa, o olhar escurecido pela fúria contida. Eles ousam. Sua voz vibrou como o rugido do deserto ao amanhecer. A jovem observava cada movimento seu, percebendo o abalo que aquela notícia causava, mas sem cessar na vigília daquela força que ele desesperadamente tentava conter. Ela sentia, por baixo de toda a carapaça de orgulho, a fragilidade de alguém que jamais tinha conhecido outra vida que não a solidão do poder absoluto. Mas o conflito de interesses parecia insignificante diante da verdade maior que os unia naquele instante. O segredo que ela carregava, o mistério que poderia desmoronar tudo. Você precisa entender, ela disse baixinho, aproximando-se apenas um passo, como se o contato pudesse quebrar um pacto invisível. O que carregamos não é apenas uma ameaça, é a chave para a salvação. O sheik arregalou os olhos. Incredulidade e a esperança se misturando num turbilhão que rasgava seu coração com facas invisíveis. Antes que pudesse dar uma resposta, a porta se escancarou com estrondo, e um rosto conhecido surgiu. O capitão da guarda, ofegante, trazendo notícias graves. Majestade, houve uma quebra de segurança. Um objeto importante desapareceu do cofre real. Acreditamos que esteja ligado à conspiração em curso. O impacto daquela revelação atingiu o sheik como um golpe súbito. Ele engoliu em seco enquanto via a gravidade do cenário se alastrar, ampliando o perigo para além do que poderia suportar. A jovem permaneceu firme, apesar do rosto pálido e das mãos entrelaçadas, revelando que sua coragem era mais que fachada. Era o último bastião contra a queda inevitável. E o que você pretende fazer agora? Sua voz saiu firme, direta, cortando o silêncio da sala como uma lâmina. Ele passou a mão pelo rosto, os dedos tremendo por um breve momento antes do orgulho encontrar seu curso habitual. Reunirei meus aliados leais e enfrentarei essa traição com tudo o que tenho. Mas, no fundo, sabia que a traição mais devastadora talvez não estivesse entre os seus conselheiros, mas naquele segredo oculto nos olhos da mulher que ousava desafiá-lo. O ar parecia se fechar, carregado de uma promessa tácita e pesada. Ela se aproximou ainda mais, a delicadeza do gesto em contraste com sua determinação. Se for para vencer, precisamos confiar um no outro, não como senhor e súdita, mas como iguais. Essa é nossa única chance. Ele fixou nela o olhar de um homem, que tentava decifrar a linha tênue entre a razão e o fogo que ela despertava. Por um instante, o mundo sumiu, restando apenas o som abafado do próprio coração e o brilho da coragem no rosto da jovem. Entretanto, antes que pudessem selar esse pacto silencioso, uma sombra avançou pela porta, uma figura que não deveriam esperar. A máscara de confiança do sheik derivou em choque mudo. Ali, naquele corredor reservado, a traição tomava forma viva, um inimigo invisível que caminhava com passos determinados em direção a eles. O segredo da jovem
não era apenas um fio solto pronto para cortar o manto do poder. Era a peça central de um jogo mortal que ameaçava devorar tudo, e o sheik bilionário finalmente entendeu que derrotar esse inimigo exigiria mais do que força. Exigia coragem para enfrentar não apenas os outros, mas a si mesmo. E quando esse visitante inesperado lançou um olhar congelante para a mulher de vestido feito de sacos de lixo, o sheik percebeu que a próxima batalha não seria apenas política, seria a guerra pela alma do emirado. O silêncio que se seguiu foi pesado demais para ser quebrado. O palácio inteiro parecia prender a respiração. E naquele instante, o sheik bilionário sentiu pela primeira vez o medo real de perder tudo o que amava e tudo o que temia. A figura imponente do sheik bilionário permanecia parada no corredor fechado, alma e corpo entrelaçados numa mistura de angústia e determinação. Um mundo de ouro e mármore parecia desmoronar em silêncio ao redor, enquanto ele contemplava o papel urgente que a traição estampava. Seu olhar, antes firme como aço, agora refletia tempestades internas, como se o deserto fervilhante do lado de fora tivesse invadido os recantos sagrados do palácio. Ela o observava, a jovem que ousara cruzar as linhas invisíveis entre suas vidas tão distintas. Cada gesto seu, um desafio contra o destino que ambos tentavam domar. A textura rústica do vestido imprescindível do cofre real. O ar ficou denso, carregado com o peso de uma desconfiança que se tornava cada vez mais palpável. Majestade, disse o capitão, com o peito arfando sob o fervor da notícia. Tudo aponta para uma sabotagem interna. Não apenas um golpe ao império, mas um atentado pessoal contra Sua Alteza. O sheik sentiu o sangue gelar nas veias. A ferida que aquele ataque abria no coração do seu império era profunda demais para ignorar. Cada sussurro na corte agora parecia ganhar fúria. Cada sombra escondia um possível inimigo. Ela, por sua vez, permanecia firme, respirando a calma que só quem carrega segredos há tempo sabe cultivar. Aproximou-se um pouco mais, o toque do seu braço passando um calor inesperado pela túnica impecável dele. Não, sou a ameaça. Falou com voz firme, o olhar desafiador cruzando os dele. Sou a chave para que tudo isso possa ser revertido. Por um instante a expressão do sheik transformou-se, revelando a fenda aberta em sua armadura. A esperança mesclava-se à exasperação, criando um turbilhão que ameaçava engolir os anos de controle absoluto e solidão forjada entre pilares de poder. Ele fechou os olhos, procurando encontrar forças na fragilidade que aquela confissão despertava. Quando os abriu, disse, voz rouca e decisiva: se lutaremos juntos, que seja como iguais. Não quero mais joguetes do destino, nem peças em tabuleiros alheios. Sorriu, uma expressão breve, quase triste, mas carregada de promessa. Um hiato perfeito, antes da interrupção que abalou a todos no corredor. Uma porta foi arrombada, trazendo consigo uma figura cuja presença era tão inesperada quanto ameaçadora. A confiança do sheik cedeu à surpresa. O semblante dele escureceu ao reconhecer aquele rosto. O inimigo estava muito mais perto do que desejava admitir. A jovem não desviou o olhar, encarando a ameaça com a coragem que acumulava há anos nas sombras das vielas. O silêncio carregado de tensão parecia comprimir o ar ao redor. A traição que espreitava não era apenas um jogo político. Era uma guerra silenciosa pela alma do emirado e talvez pelo próprio coração do sheik. Por um momento, tudo pareceu suspenso. As paredes douradas do palácio, o brilho distante das cidades iluminadas no deserto,
as vozes baixas dos conselheiros e o aroma sutil do incenso misturado ao perfume carregado da jovem. Era a intersecção de mundos, em conflito. Ele sentiu a dureza do mármore sob os pés, enquanto seu peito pulsava entre o orgulho ferido e a necessidade urgente de proteger o que restava. O peso da escolha rondava sua mente, pesado como a areia que, implacável, afunda qualquer que hesite. No instante seguinte, a voz do sheik saiu, firme, mas carregada de uma vulnerabilidade inédita. Diga-me a verdade, agora. Quem quer nos destruir? É alguém do seu passado ou um inimigo que jamais imaginamos? Ela desviou os olhos por um breve instante, os dedos entrelaçando-se no tecido do vestido improvisado. Cada segundo ampliava a tensão. Cada silêncio carregava o peso de uma confissão que poderia ser fatal. Não está apenas do meu passado ou do seu presente, respondeu baixinho, quase um sussurro, mas entra no âmago do que construímos juntos e do que ainda nem ousamos sonhar. O segredo que carrego pode mudar tudo, e é por isso que estão dispostos a destruir até o impossível para mantê-lo escondido. O sheik a encarou, o coração desfazendo-se em 1000 pedaços contidos. O poder que ele dominava desde jovem parecia, pela primeira vez, insuficiente para barrar a correnteza que ora o puxava para a fragilidade humana, ora para a fúria incontrolável do governante. Enquanto os ecos daquela conversa pulsavam pelo corredor silencioso, uma ideia emergiu clareando o caos. A batalha que se anunciava era além das armas e traições políticas. Era a luta pela redenção, pelo amor e pela verdade que jamais poderia ser encoberta. Quando voltou o olhar para a jovem, viu não só a costureira das ruas nem a ameaça anunciada, mas a mulher que, em sua rebeldia e em seu mistério, havia despertado nele um sentimento que ele não sabia existir. Um sentimento capaz de quebrar as algemas douradas do seu coração. Mas, antes que pudesse se perder nessa nova descoberta, os passos apressados de guardas anunciavam uma notícia que congelaria até o deserto mais ardente. Majestade, anunciaram, voz tensa, encontraram algo no palácio, algo que pode ser a chave para o segredo que tanto temem. O sheik engoliu em seco, sentindo o chão ameaçar desaparecer sob seus pés. O silêncio que se seguiu foi como antes de uma tempestade avassaladora. As luzes de cristal cintilaram indecisas. Naquele momento exato, o destino sussurrou seu último aviso. O segredo da jovem, não. Era apenas uma sombra no passado, mas a promessa de um futuro onde nada do que ele acreditava firme poderia permanecer intacto. E a primeira peça deste novo jogo fora lançada. Uma peça que poderia custar ao sheik bilionário não apenas o império, mas a própria alma que ele lutava para esconder. O corredor respirava uma tensão quase palpável, onde o silêncio pesado era interrompido apenas pelo eco dos passos apressados dos guardas na entrada. O sheik bilionário permaneceu imóvel, encarando o rosto surpreendido da figura que invadira aquele santuário reservado, aquele espaço entre mundos onde sua vulnerabilidade ousava aparecer. O homem que surgiu no limiar do corredor não trazia somente a urgência no olhar, carregava uma ameaça velada, uma sombra que poderia desmoronar tudo em que o sheik sustentara sua existência. O sheik sentiu seus músculos enrijecerem, a respiração curta, enquanto o captador de olhares mudos aguardava uma resposta que já parecia destinada a decidir destinos. Ao lado dele, a jovem, ainda envolta no vestido feito daquilo que muitos desprezavam, mantinha o olhar firme, um fogo que não conhecia rendição, apesar da ameaça que crescia.
Ela não era mais apenas uma intrusa em seu mundo, mas a peça-chave de uma trama que poderia derrubar ou salvar o Império. Majestade, a voz do capitão da guarda quebrava o silêncio como uma punhalada. Temos provas contundentes de que o objeto desaparecido do cofre real foi roubado por alguém a serviço de uma conspiração. E a suspeita principal está mais próxima do que imaginamos. O sheik sentiu o frio subir pela espinha, uma mistura amarga de medo e raiva. Quem teria ousado trair seu império assim? O olhar percorria o rosto da jovem, à procura de sinais, de uma resposta, mesmo sabendo que a acusação poderia ser injusta, mas que a suspeita já colocava tudo em risco. Ela corou, não pelo constrangimento, mas pela tensão que apertava seu peito como um punho invisível. A coragem que mostrava começava a vacilar diante da magnitude do que enfrentavam. Mas mesmo assim, sua voz saiu firme, sem traços de medo. Eu não acredito que pertenço a esse jogo sujo que querem me culpar. Não sem antes ouvirem meu lado da história. O sheik a fitou intensamente, seu coração pulsando acelerado. Aquela mulher que desafiava até os seus próprios medos agora se tornava o enigma obrigatório para qualquer plano de defesa ou ataque. O poder dela residia não só na revelação do segredo que carregava, mas na forma como reacendia nele a centelha muito enterrada, a necessidade de justiça, a sede de verdade e talvez a esperança renascida. Um passo firme o aproximou da jovem. Ele tocou sua mão, um gesto inesperado que denunciava mais do que palavras poderiam dizer. Um pacto silencioso de proteção e aliança frente às tempestades que já começavam a se formar. Estamos presos a essa luta, juntos, murmurou, a voz rouca por emoções contidas. Mas isso não significa que aceitarão que pisoteie o que somos. O capitão devolveu os documentos nas mãos do sheik, apontando nomes e fatos que, como peças num quebra-cabeça macabro, formavam uma imagem. E traição e ambição desmedida. Figuras próximas, confidentes aparentemente leais, agora eram suspeitas de conspirar para derrubá-lo. A jovem acompanhava tudo com olhos atentos, absorvendo cada detalhe. Aquele momento não podia ser desperdiçado em dúvidas ou desconfianças infundadas. Precisavam agir rápido, encontrar a verdade escondida por trás do véu de aparências. O sheik respirou fundo, sentindo o peso do trono e da responsabilidade esmagar seus ombros, mas não permitindo que a fraqueza tomasse seu ser. A chama que acendera com ela queimava mais forte do que nunca, aquecendo o deserto gelado do seu coração. Exijo lealdade, declarou com voz firme. Que quem estiver envolvido pague preço pela traição. Ela inclinou a cabeça, reconhecendo o líder que ainda carregava o peso de sua fortaleza e as rachaduras que ela ajudava a revelar. E precisamos descobrir a verdade por trás do que carrego, disse ela. O segredo que assusta até os mais poderosos. Antes que pudessem continuar, um som distante de passos alertou os presentes. Uma sombra surgiu na esquina do corredor, silenciosa, mas ameaçadora. Era alguém que o sheik conhecia bem, alguém que perfilava na disputa pelo poder com olhos de predador. O gesto frio da figura denunciava a presença de mais enigmas e perigos. Uma ronda silenciosa que anunciava que a batalha transcenderia as paredes do palácio. O sheik voltou seus olhos para a jovem, compartilhando um entendimento não dito. Dali em diante, nada seria como antes. O que caminhava junto deles, aquele segredo e aquela aliança improvável, poderia ser o fim ou o renascimento de tudo.
Ele respirou profundamente, sentindo o aroma do incenso misturar-se ao bafo quente do deserto, que invadia as janelas entreabertas. Seus dedos apertaram a mão dela com força crescente, um gesto de coragem e promessa. Seja qual for o preço, disse, quase sussurrando, lutarei para que a verdade que carregamos sobreviva, mesmo que isso signifique perder tudo o que construí. Ela encontrou sua mão, o calor translúcido daquele toque, dissolvendo a distância entre eles. Uma conexão que só podia ser quebrada por traições ou revelações abruptas. E nesse instante, quando as sombras abraçaram o corredor e a figura inesperada avançou para confrontá-los, segredos antigos vieram à tona. Um nome foi sussurrado com ódio e medo, o nome que poderia virar o jogo e lançar a todos numa espiral de descobertas e perigos. O coração do sheik disparou, enquanto um frio cortante lhe percorreu a espinha. O segredo da jovem não era mais apenas um mistério isolado. Era uma ameaça viva, pulsante, pronta para desmoronar o império. E o sheik bilionário compreendeu, finalmente, que a maior traição talvez estivesse mais perto do que ele jamais ousara imaginar. O sheik bilionário permaneceu imóvel diante da figura que invadira o corredor reservado, um rosto que carregava a fria certeza da traição. Seus olhos se dilataram ao reconhecê-lo, e uma sombra profunda atravessou seu semblante habitual de ferro. Ali não havia mais espaço para dúvidas. O inimigo caminhava a poucos passos, com a audácia de quem sabe que o poder pode ser abalado, mas jamais dominado sem luta. A jovem, vestida com seu improvável vestido de sacos plásticos, manteve-se firme. Havia um fogo indomável nos olhos verdes que encaravam a ameaça como se pudesse incendiá-la. Era a coragem que sustentava sua insurgência silenciosa contra o destino, o único escudo contra a tempestade que se formava. O silêncio pesado foi rompido quando o capitão da guarda adentrou novamente o espaço, desta vez acompanhado por um grupo seleto de homens em vestes oficiais. O ar ficou denso, sufocante, como o calor do deserto que se entranhava pelas frestas das janelas, unable to break the tension that enclosed the room. Majestade, a voz do capitão, grave e carregada de preocupação, cortou o ambiente. Encontramos indícios de que a sabotagem parte de dentro. O objeto furtado do cofre real não é simplesmente um símbolo, mas uma peça-chave para um plano que pode derrubar o emirado. Cada palavra reverberou como um trovão no eco dos corredores. O sheik sentiu o sangue quente subir ao rosto, uma mistura de raiva e medo que batia contra o orgulho ferido e o instinto de sobrevivência. Ele voltou o olhar para a jovem, sua parceira improvável, seu enigma vivo, e viu refletida nela a mesma tempestade. Quem são os traidores? Perguntou com a voz baixa, mas firme, buscando nas feições alheias qualquer sinal do disfarce que a política implacável costuma exigir. O capitão apontou discreta, porém eficazmente, para uma série de nomes marcados em um pergaminho adornado com selos. Figuras outrora confiáveis, agora pintadas sob a luz implacável da suspeita. O cenário delineava uma trama complexa, teia de intrigas onde um fio solto poderia desmontar tudo o que o sheik construiu com esforço e sangue. A jovem se aproximou, seu toque breve pousando sobre a mão forte do sheik. Há muito, aquele homem investido de poder absoluto não sentia nada que se assemelhasse a um lampejo de esperança vinda do desconhecido. O que carrego não é só um segredo. É a verdade que pode nos salvar, ela disse, com a voz firme, entregando o peso de suas palavras como quem oferece uma última esperança. Mas, para isso,
Precisamos enfrentá-los juntos, sem medo, sem desconfianças. O sheik engoliu o aperto no peito. Houve um momento em que tudo parecia seguro, protegido por muros dourados e alianças irrevogáveis. Agora, aquelas certezas ruíam diante de um caminho incerto, que demandava coragem diferente. Daki costumava exibir como governante. Ele estendeu a mão e entrelaçou os dedos aos dela, um pacto silencioso que poderia ser tanto a salvação quanto a ruína. O calor desse contato atravessou o véu fortificado que ele mantinha entre si e o resto do mundo. No entanto, antes que pudessem se preparar para o que estava por vir, o silêncio foi abruptamente quebrado por um ruído nos fundos do corredor. Uma sombra esgueirou-se com passos decididos, trazendo na expressão uma mistura de desprezo e triunfo contido. O olhar do sheik se estreitou. A ameaça não viera só pelo papel ou pelas palavras. Estava ali, viva e perigosamente próxima. Era alguém cuja presença anunciava que a batalha poderia deixar de ser travada por trás das cortinas e entrar em campo aberto. Os olhos da jovem brilharam ainda mais intensamente, enfrentando a figura mascarada por anos de disputas internas. O ar parecia se condensar, carregado de vozes invisíveis que só eles pareciam escutar. O sheik sentiu o sabor metálico da adrenalina, como se a poeira do deserto tivesse penetrado até suas veias, inflamando-o para o combate que jamais imaginou enfrentar, tão perto de seu coração. Diga-me, sua voz soou como aço polido, firme e ameaçador. Quem é o traidor que ousa se achegar tanto, que joga com a vida do império como se fosse uma peça descartável? A figura não hesitou. Um sorriso frio atravessou seu rosto, recheado de desprezo e desafio. As palavras que vieram em resposta caíram como um golpe ensurdecedor. O inimigo está onde menos espera, majestade. A sombra mais perigosa é aquela que caminha ao seu lado. E algo mais profundo ainda se protege no silêncio daquelas paredes douradas. A jovem fitou o homem com uma expressão que misturava nojo e medo. Havia mais em jogo do que todos imaginavam. Um segredo cuja revelação poderia consumir impérios inteiros. O sheik sentiu o peso do trono escorregar por entre seus dedos por um instante. Sua respiração acelerou. O calor dentro do peito tornou-se quase insuportável. Olhou novamente para a mulher que ousara atravessar os limites do seu mundo e percebeu que estava diante não apenas de uma aliada, mas do reflexo cruel e belo das suas próprias vulnerabilidades e esperanças. O destino, por fim, lançava as cartas que dariam início ao maior desafio de sua vida. E quando os guardas fecharam a porta, prendendo-os naquele corredor onde tantos segredos já haviam sussurrado, o sheik bilionário teve a certeza amarga. O próximo movimento definiria não só o futuro de seu império, mas seu próprio renascimento, ou sua queda definitiva. O silêncio no corredor pesado foi dissolvido pela voz firme do sheik bilionário, que encarava a figura que ameaçava seu mundo. Um rosto antes familiar, agora o símbolo da traição mais cruel. O ar parecia vibrar entre o frio da desconfiança e o calor de um conflito iminente. Mas em meio à tempestade, um fio tênue de esperança surgiu, personificado pela jovem que, com seu vestido de sacos plásticos, desafiava o destino e as convenções daquele império. Ele apertou a mão dela, um gesto silencioso que traduzia aliança e confiança, mais do que aliados, companheiros de uma batalha que ultrapassava poder e riqueza. A dor da traição não afastava o sentimento que crescia entre eles, uma chama que há muito esperava para irradiar, revelando verdades
e reconstruindo o que parecia desmoronar. A jovem respirou fundo e, com a voz carregada de determinação, revelou o segredo que carregava. Um segredo antigo, guardado nas sombras do passado, capaz de virar o jogo de poder e salvar o Emirado de um desastre iminente. Não era apenas um mistério a ser resolvido, mas a chave para um futuro onde o amor e a justiça não seriam mais utopias. O sheik ouviu atentamente, sentindo a gravidade daquilo que ambos tinham em mãos. Ele sabia que a salvação dependia de coragem, não apenas para combater os inimigos que se ocultavam entre seus mais próximos, mas para aceitar a vulnerabilidade que agora o envolvia, a coragem de amar, confiar e deixar de ser o homem blindado pela arrogância e medo. Enquanto planos eram traçados, o impasse ficou claro. A conspiração tentava não só roubar o símbolo do poder, mas apagar a esperança e sufocar a verdade iluminada pela jovem criadora. No entanto, a presença dela era a prova viva de que resistência era mais do que um gesto. Era uma promessa de renascimento. Quando os guardas fecharam a porta atrás de um inimigo invisível e o olhar do sheik percorreu o rosto da mulher diante dele, notou que ali estava mais do que uma costureira das ruas. Estava a alma do Emirado, viva e indomável. Seus olhos encontraram os dele com um brilho que não se podia esconder. A força e a doçura de quem já tinha lutado por sua própria vida, agora pronta para lutar por um futuro de amor e redenção. Na manhã seguinte, o sol aqueceu o palácio com uma luz suave, como se o deserto abençoasse aquela nova era. O sheik caminhava pelos jardins, agora mais verdejantes e cheios de vida, reflexo não apenas do cenário, mas da transformação profunda que acontecera dentro dele. Ao lado, a jovem sorria com leveza, vestida com tecidos que mesclavam a elegância à sua essência única, não mais oculta pelas sombras do passado. A corte, atenta e respeitosa, começava a aceitar aquela união improvável, onde o poder não esmagava, mas empoderava, onde o amor era a força maior que redefinia as regras do jogo. O sheik tomou as mãos dela em um gesto cheio de significado, o olhar firme e terno. Você me mostrou que o verdadeiro poder está na coragem de mudar, no amor que liberta, disse baixinho, como quem confessa um segredo guardado há muito tempo. Ela respondeu com um sorriso que carregava a promessa de um amanhã infinito, onde os dois poderiam construir juntos uma história de superação e felicidade. Ali, entre os muros dourados e o brilho do sol que prometia novos começos, o sheik bilionário e a jovem criadora encontraram o que ambos buscavam, uma segunda chance, um amor verdadeiro e a certeza de que, mesmo nas sombras mais espessas, a luz do coração pode prevalecer. E enquanto o Emirado despertava para um novo dia, onde antigas feridas começavam a cicatrizar, o casal caminhava de mãos dadas, não mais prisioneiros do passado, mas arquitetos de um reino onde o amor e a esperança reinariam soberanos. Toda a corte, as famílias e até os adversários reconheceram a transformação, uma demonstração de que o poder, quando aliado à verdade e à coragem, não destrói, mas constrói pontes eternas. Assim, envoltos na serenidade de um final merecido e cheio de coração, o sheik bilionário e sua amada protagonizaram a maior história que jamais seria esquecida. A história de uma paixão que venceu o impossível e fez florescer o deserto. E, finalmente, a paz encontrou morada em seus corações, marcando o fim e o começo de tudo o que realmente importava.